Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram, também no Facebook e também no TikTok. Nós vamos aqui estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos, acerca de Jesus. Então, tem aqui 20 versículos, e os primeiros 8 versículos vai falar que Jesus é ressuscitado, Jesus ressuscitou, tá bom? Nós vamos falar também o verso 9 até o verso 11, nós vamos falar que Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, nós vamos saber quem é ela, né? Verso 12 e 13, vamos falar sobre Jesus aparece a outros 2 discípulos. Quem é esses 2 discípulos? E também verso 14 até o verso 18, vamos falar a respeito de Jesus aparece e ordena aos seus discípulos qual é a ordem que Jesus dá, e também o verso 19 e 20, Jesus sobe à direita do Pai. Então vamos ver os 8 versículos, diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Verso 2, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo ao nascer do sol. E dizia uma a outras, quem nos revolverá, quem revolverá a pedra, né, da porta do sepulcro? Elas chegaram lá, a pedra estava removida, né? E olhando, viram que já a pedra estava, né, tirada de lá, né? E era ela muito grande. Verso 5, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Verso 6, ele, porém, disse, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. E vereis como ele vos disse. Verso 8, e saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Então ali tudo que Jesus havia falado com os seus discípulos aconteceu. Jesus falou que ia ser entregue aos pecadores, né, os sacerdotes, e foi. Jesus ia ser maltratado, e foi. Jesus ia ser crucificado, Jesus foi, e Jesus se entregaria à morte, e também foi entregue. Jesus também, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, tudo que Jesus falou, Jesus cumpriu. Então, toda a profecia que Jesus havia falado antes, né, tinha falado, eu vou passar por isso, vou enfrentar isso, vou enfrentar isso. O que valida o cristianismo? É tudo que Jesus falou, tanto no Novo Testamento, mas antes disso, que os profetas falaram, que os salmos falavam, que os profetas maiores falaram, profetas menores falaram, tudo isso que foi apontado por Cristo, os rituais, ali, né, o tabernáculo, o templo, né, os utensílios do templo, tudo que foram falado, nada aconteceu o contrário. E agora chega esse momento agora também, que Jesus, ao 3º dia, ele ressuscitaria. E Jesus ressuscitou. Então, o que valida o cristianismo de uma religião humana é isso. Jesus, ele é aquele que veio resgatar o homem da religião. Porque todo mundo fala assim, toda religião leva a Deus. De jeito nenhum. Isso é mentira absoluta, né? Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens,
1 Timóteo 1,5, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? Se você não entende, se as pessoas não entendem isso, né? Precisa entender que sem Jesus não tem como você chegar, né? Então, nós precisamos entender isso, tá bom? Então, se você não entende isso, não, eu não entendo isso, né? É porque não sei o que e tal, então a gente precisa entender sim, né? Porque se você não entende, né? Então você precisa entender, tá? Verso 2, tá? 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus é o que valida o cristianismo, é porque Jesus, tudo que eles falaram no Antigo Testamento apontava para ele e cumpriu nele. Mas tudo que ele falou também que ele ia passar e enfrentar, tudo que ele falou antes de passar, porque ele já sabia que ia passar, tudo que ele falou cumpriu também. Então aqui mostra a validade, aquilo que vale, aquilo que Jesus falou e aquilo que é verídico, aquilo que é verdade. Então tudo aquilo que ele falou que faria aconteceu, né? Então testificaram. Então até pessoas foram lá, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram. Então isso foi lá, né? Mas chegou lá, não encontrou, porque Jesus não estaria lá mais, né? Então mostrou um sepulcro vazio, mostrou ali, né, a pedra tirada, porque a pedra era grande, o próprio texto fala, né, que um anjo chegou lá e tirou, né? Então viram a pedra tirada, né? Elas entraram no sepulcro, viu um anjo ali, um ser celestial, né? E esse próprio ser celestial falou: mas ó, vocês procuram alguém, Jesus Nazareno que foi crucificado já ressuscitou, não está aqui mais. Eis o lugar onde puseram, né? Aí mais, e dizeis aos seus discípulos, acabou, ele não está aqui. Diz os seus discípulos a Pedro, sabe por quê? Porque é diante de vós para Galiléia. E realmente Jesus tinha falado sobre isso. Então, tudo que Jesus falou, cumpriu e sempre cumprirá, porque o cristianismo não é invenção humana. O cristianismo é uma criação do próprio Deus. Deus realmente, ele vela sobre aquilo que ele fala. E é isso que a gente deve entender, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com ele. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. E que nós possamos estar vivendo aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Pai, que nós possamos cada dia entender o sentido verdadeiro da sua palavra. E a palavra do Senhor nunca vai ter contradição, mas sempre vai ter aquilo que é verdade. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Se Deus assim quiser, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.